Olá malta, espero que esteja tudo bem convosco desse lado e sejam aqui muito bem-vindos ao podcast que eu fiz com a Márcia, que vocês vão ter já acesso de seguida. Deixar aqui só algumas informações. Este é um podcast muito especial. A Márcia é sem dúvida um dos exemplos de maior sucesso a nível nacional e provavelmente até nível mundial nos mercados financeiros, no trading, na parte feminina. Como vocês podem aqui ver, a Márcia tem bastantes destaques, desde Max Allocation na PIP Farm, muitas contas financiadas, vários scaling plans atingidos também. É financiada em outras prop firms como a Funding Ticks, como a FTMO. Vamos falar sobre tudo isso. Portanto, neste podcast vamos explorar qual é que foi o percurso da Márcia, como é que ela conseguia atingir estes resultados, pagamentos de dezenas de milhares de dólares com frequência. Portanto, é sem dúvida aqui um podcast muito interessante onde vocês vão aprender com uma pessoa que começou nos mercados financeiros há cerca de 5 anos e em tão pouco tempo já atingiu resultados de excelência. Portanto, fiquem muito atentos que esta conversa vai ter aqui muita informação para vocês tirarem e vai certamente vos ajudar bastante nas vossas jornadas, quer vocês sejam traders iniciantes, quer sejam traders intermédios. Vamos falar sobre tudo isso, as dificuldades, dicas, recomendações, prop firms. Portanto, fiquem atentos até já e vamos dar então início aqui ao podcast. Muito bem, então vamos dar aqui início a este podcast. Hoje temos aqui a Márcia Fernandes, 38 anos, já com aqui vastos anos de experiência nos mercados financeiros, nomeadamente em trading. Márcia, obrigado desde já por teres aceito o convite de estar aqui presente. Certamente vai ser aqui uma conversa com muito valor para quem está a assistir e especialmente para quem está a começar nos mercados financeiros e ainda não tem os resultados que pretende. Neste momento, Márcia, tu estás financiada e a trabalhar com algumas prop firms, certo? Quais Sim. são as firmas que estás a trabalhar neste momento? Por agora só tenho duas, em termos de Forex, CFDs, a PIP Farm e a FTMO. E passei recentemente um challenge em Futures da Funding Ticks, mas ainda estou na fase de ver se consigo payout ou não. Muito bem. E nessas firmas de trading da PIP Farm e da FTMO, qual é o capital das contas que tu tens neste momento em tua posse? Na FTMO tenho 200 capas, Ok, e na PIP Farm atingi o máximo que eles disponibilizam, portanto os 300 capas. Eu fiz em exato. separado, 100 cada uma. E entretanto agora recentemente fiz scale de uma conta, portanto uma delas está com 140. Sim. Exato, portanto, já é um feito que pouca gente aqui em Portugal, certamente em Portugal e no mundo inteiro, acredito que, como nós sabemos, os mercados financeiros e o mundo do trading, eu até diria que a parte técnica muitas vezes nem é a mais decisiva, sim a parte psicológica. Consideras que a tua mentalidade, o teu psicológico é que teve um papel muito importante, certamente, também a conseguires obter essas contas, não? Também, mas grande parte disso também vem da parte técnica, porque se eu não tiver confiança na estratégia que estou a executar, é óbvio que as minhas emoções não vão estar controladas e, portanto, acabo por ser um bocadinho impulsiva, como era ao início e até bem pouco tempo atrás, há 2, 3 anos atrás. E, portanto, ter esta estratégia em que eu saiba que consigo ter confiança nela, e que sei que no longo termo ela vai ser profitable, para mim faz todo o sentido. Portanto, eu não posso encarar isto como sendo só uma trade. Eu tenho que olhar para isto como 10, Exato. 20, 30 trades. Portanto, É uma preciso perda é só uma sempre, perda. precisa haver sempre um equilíbrio entre a parte da estratégia e a parte emocional, porque
lá está. Se tu tiveres o melhor emocional, mas tiveres uma má estratégia, também não Não funciona, vai servir de nada, não sim. é? Mas pronto, uma das razões também aqui ainda na parte da introdução deste podcast que eu quis muito falar contigo porque tu não és aluna da nossa escola e certamente aqui em Portugal o mundo dos investimentos ainda é muito limitado, a mentalidade dos portugueses relativamente ao mundo dos investimentos e a questões de literacia financeira ainda é um pouco limitada ou atrasada em relação a certos países. E eu já estou ligado aqui ao mundo do trading há praticamente 10 anos e mulheres são uma percentagem muito pequena em relação aos homens. Portanto, Márcia, tu teres atingido isso que tu já atingiste nas prop firms, o sucesso que tu já tiveste, foi sem dúvida de sombras, algo bastante notável e que chamou aqui bastante a atenção e que para nós certamente aqui vai ser uma entrevista bastante interessante. Muito bem, vamos agora falar aqui um pouco sobre o início da tua jornada. Tu começaste a fazer trading nos mercados financeiros há quanto tempo? E como é que correu o teu primeiro contacto? Bom, na verdade, eu comecei no final de 2020, portanto, já em pleno lockdown de Covid. Ahm, Foi uma situação que calhou a descobrir, entre aspas, no Instagram, com publicidades. Acho que naquela altura foi uma altura um bocadinho complicada porque havia muito a questão dos sinais, Exato. sim, salas de sinais e coisas do género. Portanto, eu vi um anúncio desses, e comecei a procurar mais sobre isso, sobre brokers, Eu e também acabei comecei por por. aí. Pronto, eu acho que grande Gosto parte muito nessa de dizer. altura começou por aí. E acabei por começar à procura de brokers, comecei à procura de mais informação na internet, nomeadamente vídeos no YouTube. Cheguei até trader português, o Luís Barata. Acabei por consumir grande parte do conteúdo dele no YouTube. Depois decidi comprar o acesso à comunidade, Ok, para aprender. Ainda que eu não utilize hoje em dia essa estratégia, mas deu-me ali uma grande base, não vou mentir. E foi basicamente por aí que comecei. Depois comecei a procurar mais sobre isso, porque queria sempre saber mais informação. Eu sempre fui uma pessoa assim, sempre consumi conteúdo. exato. E acabei por, uns meses mais tarde, entrar na IM também. Ok. Posso dizer que lá também aprendi muito, sem dúvida. Tirando aqui aquela parte do network marketing que toda a gente quer Sim, fazer, sim. eu nunca estive muito interessada nessa vertente, e então grande parte dos meus dias, que estava de folga ou todas as horas que tinha disponível eram passadas a ver ou aulas ou vídeos gravados de aulas, e eu consumia imenso conteúdo, imenso. Eu acho que consumia mais conteúdo que propriamente daquilo que fazia no gráfico. E Exato. depois comecei a pensar, ok, tenho que começar a fazer também no gráfico, porque só a teoria não me vai dar aquilo que eu quero, não é? Exato, E isso, pronto, isso. e basicamente foi isso. Depois comecei a executar no gráfico, comecei a analisar por mim, e pronto, e fui passando por algumas comunidades, entretanto. Umas que já saí, outras que estou porque são comunidades que paguei o lifetime, ainda que eu tenha aquilo silenciado. Mas pronto, às vezes gosto de ir lá ver como é que está, Se as tem pessoas alguma que novidade. entram, sim, as pessoas que entram, Exato. histórias novas, pronto, gosto de ver. Muito Mas sim, e hoje em dia a minha estratégia é um bocadinho de tudo aquilo que eu fui aprendendo, tudo aquilo que eu fui consumindo, e acabei por tirar certas partes, coisas que aprendi anteriormente, certas exato, coisas que ainda vou ajustando hoje, e pronto, e é tudo um teste, vá, digamos assim. exato. Ou seja, Sim. tu acabaste por começar nesse meio do mundo dos sinais. Eu comecei no trading um pouco antes, mas tenho muitos amigos e muitos clientes também que chegaram a partir dessa altura, de 2019, Uhum. 2020, nessa Sim. época, mas a maior parte das pessoas, depois de passar algum tempo, percebe que o caminho não é esse e que nós também dependemos de outras pessoas. A maior parte das vezes
isso depois eram pessoas que também estavam ligadas a brokers, ganhavam comissões dos traders e, e eu próprio cheguei a estar dentro de grupos desses, mas depois aí tu deves ter começado a perceber, ok, se eu quiser ganhar dinheiro nisto, tenho que aprender como ser eu a fazer e não claro. depender de outras pessoas. Muito bem. Ahm, e quanto tempo mais ou menos a partir do momento que tu começaste a estudar, portanto, visto que as coisas não funcionaram com os sinais, começaste a investir em formação, seja tempo, seja dinheiro, a estar em várias comunidades, que eu acho que é o que a maior parte das pessoas faz. Eu próprio fiz o mesmo e acho que não há muitas outras formas sem ser procurar conhecimento e seja em que área for, seja no trading, seja noutras áreas, eu neste momento da minha vida também, com lucros do trading, com poupanças que eu tenho, procuro investir noutras áreas. Uma das áreas, posso dizer aqui, estou a investir no mercado imobiliário, mas não tinha muito conhecimento e uma coisa que eu andei e ando a fazer ao longo deste ano e vou fazer no próximo são formações sobre essa área, porque quando nós queremos ter sucesso ou ter resultados numa área, temos de aprender com aquelas pessoas que têm mais conhecimento do que nós, não é? E eu Claro. acho que na internet muitas pessoas acabam por fracassar também no trading porque vêm com expectativas erradas ou aquilo também que se mostra nas redes sociais de carros de luxos, viagens, parece que é dinheiro fácil, dinheiro rápido e para nem sequer falar em burlas de às vezes depositas aqui 300 euros e ganhas 500 euros por semana ou 1000 euros por semana. Infelizmente há pessoas que caem nisso, mas, mas pronto. Também deixamos aqui esse alerta que infelizmente o trading de forma alguma. Eu até havia uma frase que eu gostava muito que era o trading é a forma mais difícil de ganhar dinheiro fácil. Portanto, às vezes nós sentimos que é dinheiro fácil porque, sei lá, podemos, até tu sabes que tens uma conta de próprio firm, já com bastante capital, podes ganhar 1000, 2000 euros num dia e parece dinheiro fácil, mas por trás disso houve muitos anos ali de estudo, de falhanços, de perdas, ok? Portanto, Sim. se há coisa que o trading não é dinheiro fácil. E agora outra questão, Márcia. Quanto tempo mais ou menos desde que começaste a estudar no trading é que começaste a ver assim alguma consistência de resultados? Eu diria que no início de 2023, Ok. que coincidiu, infelizmente, com aquela situação de muitas prop firms terem perdido o MetaTrader. Ok. Eu tinha algumas contas. Isso foi o ano da My Forex Funds. Uh, sim, acho que foi em agosto, Pois. exatamente. Sim, foi em Eu agosto. também tinha conta, na altura era só uma de 50k, acho que foi na My Forex Funds. E, mas pronto, continua. Mas sim, no início de 2023, cheguei a ter algumas contas financiadas, nomeadamente com duas prop firms que nunca cheguei a receber. Pois. Tive mais do que um payout em cada uma delas e elas depois acabaram por fechar. Uma delas até era uma conta de 300 capas. Epá, Mas pronto, pois. é o que é. Não vale a pena interpretar nem levar isso a peito. É o que é. Fechou, fechou, seguimos para outra. É não deixar afetar com isso, nem o trading. Pronto, isso também aqui é um tema importante, da questão das pró-firmas, porque eu lembro-me quando eu comecei, eu já sou financiado pela FTMO acho que praticamente desde o início do ano 2020. E desde essa altura, ou quando comecei a fazer os meus primeiros challenges, ou free trial da FTMO, que foi em 2019, nessa altura praticamente eu só conhecia quase a FTMO e havia outra que era a 5%ers, também já deves ter Sim, ouvido falar. sim, sim, sim. Portanto, nessa altura haviam tipo uma, duas prop firms, era um mercado muito, muito pequeno. E nos últimos Sim, anos, depois apareceu a Funding Talent, que eu cheguei a ser também financiado e depois também bloquearam as contas e, portanto, houve um processo em tribunal e aquilo fechou.
depois fui financiado também pela MyForex Funds, ahm, que até fiz um curso a documentar o processo, a mostrar como é que eu fui financiado na MyForex Funds e passado 6 meses, já um ano, também acabou por fechar. E isto para dizer o quê? Que uma das coisas que hoje em dia nós tentamos recomendar é, hum, às vezes as pessoas não escolherem a própria firma pelos valores, pelo preço, mas sim pelos anos também que elas estão no mercado. Isso conta bastante. Porque às vezes uma corretora low cost, ok, pode não dar as melhores garantias. Uma corretora que está, uma firma, uma própria firma que está no mercado há menos de um ano, para mim não tem muito interesse. No mínimo 4, 5 anos. Hoje em dia existem sites para comparar próprias firmas, para termos acesso a todas essas informações. Portanto, se alguém está a ver isto e está a pensar fazer um desafio, se vocês querem uma coisa mais a longo prazo, já para ter, como por exemplo o teu caso, Márcio, que já trabalhas com contas de alto capital, 200, 300k, eu acho que aí, porque tu já investiste algum valor nessas contas, deves te preocupar em trabalhar e em gastar o teu dinheiro numa própria firma que já está no mercado em algum tempo. Porque, pronto, lá está, nós não queremos gastar Sim, milhares de euros ou 1000 ou 2000 euros e de repente, passar 2, 3 meses, temos uma conta de 200 ou 300k que nos deu, custou tanto tempo e muita dificuldade para ter, para depois desaparecer de um dia para outro sem qualquer explicação e sem, às vezes, conseguirmos levantar os lucros que já temos. sim, Portanto, a dica. fica aqui essa dica para quem está a pensar no futuro fazer se juntar a uma própria firma, de investigar bem e não ir só pelo preço. Aqui uma questão que eu acho muito interessante, que é a nível da tua estratégia, do teu tipo de trading, que tipo de trading é que tu fazes? Fazes day trading, swing, fazes trading de retalho, sei lá, usas mais estratégias de price action, mais smart money? Fala-me um pouco aqui sobre a tua abordagem ao mercado. Sim, eu durante muito tempo fiz smart money. E depois percebi que não era talvez a forma mais correta de olhar para o mercado, porque muitas das entradas eu perdia e acabava por fazer em higher time frame. Portanto, estamos a falar de 4 horas, 1 hora, pronto. Mais a nível de swing nessa altura, inclusive. Um, e depois o que eu percebi é que, ok, estou a perder algumas oportunidades no mercado, estamos a falar às vezes 2, 3 semanas sem nenhuma entrada, Exato. com o número limitado de pares que eu utilizava na altura, e pronto, também utilizo hoje em dia limitado, até mais agora do que antes. E decidi investir num outro curso, numa outra comunidade, em que me fizesse mais sentido a forma de olhar para o mercado que eu hoje em dia também olho mais. Um, no fundo é day trading. Não Ok. quer dizer que as minhas ordens não possam ficar por 2 ou 3 dias, pode acontecer, Claro. mas na maioria das vezes estamos a falar de horas ou até no dia seguinte. Mas pode acontecer ficar 2 ou 3 dias, sim. Ok. Ainda que seja em higher time frame na mesma, eu continuo a olhar para daily, 4 horas, 1 hora, e não gosto de baixar mais do que 15 minutos. E às vezes 15 minutos é para ter tipo uma dupla confirmação. Pronto. Ok. Portanto, tu gostas sempre de fazer uma análise mais macro, começar a time frames maiores e depois ir descendo até a um time frame onde se calhar vais procurar uma confirmação, uma confluência, um sinal de entrada. Um, e podes falar um pouco sobre isso, sobre, por exemplo, os teus triggers de entrada, usas mais indicadores, são padrões de preço, é volume, tens assim alguma coisa que Não, não, não gostes? uso indicadores. Aliás, o único indicador que eu tenho no meu gráfico é as sessions. Só para ter uma ideia quando é que Exato. começa Eu a Ásia, também London e não Nova gosto York. de usar Sim. indicadores também. Mas Basicamente é por price action. O que eu faço é chego ao gráfico, e olho, já preparo logo ao domingo, mas depois todos os dias chego ao gráfico, o que faço, olho para os meus pares em daily,
e defino qual é que vai ser a minha bias para aquele dia. Se é bullish, se é bearish, em cada um Ok, dos pares. E eu exato. não vou, se eu estiver à procura, imagina, se eu tiver um daily bias bullish, eu não vou estar à procura de shorts e Claro. vice-versa. Pronto. Eu não gosto de entrar contra a tendência. Não quer dizer que não seja profitable, Sim, mas sim, não, sim, não gosto sim, de sim. entrar. Ahm, Depois o que eu faço normalmente é baixar para 4 horas e 1 hora para verificar pontos de interesse. E o meu ponto de interesse pode ser um order block, pode ser um fair value gap, pode ser um inverted fair value gap, vai depender muito. Sempre em confluência com o DXY, porquê? Porque eu trade só o euro-dólar e a libra-dólar, Muito basicamente. bem, muito bem. Sim. Eu restringi esses dois pares no Exato. último Isso, ano e isso era uma meio pergunta que e também ia foi realmente fazer. quando comecei a ver melhores resultados, porque antes disso eu tinha resultados, mas eram inconsistentes, ou seja, ora tinha payouts, ora não tinha, passava um mês sem ter, depois lá tinha um. E quando comecei a restringir os pares, e restringi só apenas esses dois, cerca de um ano e meio, foi onde é que comecei a ver maior evolução. Claro que os primeiros Exato, tempos leva algum tempo até o comboio sair da estação, digamos assim, claro. mas depois do comboio já ter saído, já vai sendo um bocadinho mais fácil de levar, sim. Olha, por acaso, Ahm, agora que falaste nisso, e obrigado por partilhares, porque eu também, eu faço live trading, partilho as minhas trades todos os dias na comunidade. E faço também day trading, mas epá, eu não negocio, eu posso dizer se calhar em média 4 5 trades por semana. Não faço muito mais do que isso. Instala uma trade por dia, fico à espera de um bom setup e se der take profit já tenho o dia feito. Um, Até porque não sou daquele tipo de traders que gosta de passar muitas horas à frente do computador. Já fui, agora não, uhum, porque até pela sei. parte psicológica acho que não é o melhor. Mas uma coisa que eu me enquadrei é que eu uso muito o DXY para confirmações, o índice do dólar, para quem não sabe o que é. É um gráfico que vocês não podem negociar, mas podem consultar para confluências com pares, major pairs. E eu negociei muito também, se calhar 70% das minhas trades são no euro-dólar. Por- Portanto, lá está. E se calhar 80% ou 90% são em major pairs. Principalmente porque uma das coisas extremamente importantes para quem faz trading em conta real, seja em próprio firm, seja com dinheiro pessoal, ahm, são os spreads. E nós fazermos day trading ou scalping com pares com spreads de 2 3 pips é praticamente impossível. E isso então para os brokers e para a nossa taxa de sucesso baixa logo automaticamente se tentarmos fazer day trading ou scalping nesses pares com spreads altos. Portanto, tu tens a tua watchlist, tens os pares que tu negocias, eu tenho uma watchlist ligeiramente maior, mas também em função, lá está, se for scalping se for scalping ainda é mais apertada, day trading pode ser um pouco mais alargada e swing aí então posso negociar alguns minor pairs. Mas aí é um ponto bastante interessante de perceber que negocias apenas dois pares. Certamente também fizeste bastante backtesting e ao longo do tempo também acabas por conhecer melhor os pares. Já conheces mais ou menos a taxa de acerto a longo prazo que vais ter, e isso também para a questão psicológica ajuda bastante. Já sabes que a tua estratégia funciona nesses pares. E isso é uma das coisas que muitas pessoas se enganam e que nós tentamos passar, que é não existe uma estratégia perfeita ou não existe uma estratégia que funcione bem em todos os ativos. Não existe uma estratégia que funcione bem no euro-dólar, no ouro, no petróleo, no Nasdaq, ok? Portanto, Sim. pelo menos isto é a minha opinião e aquilo que os meus textos me dizem. A minha estratégia não é boa em todos os ativos. E depois lá está, umas pessoas fazem scalping, outras fazem day trading, outras fazem swing, outras negociam a sessão de Londres, outras negociam Nova York. Portanto, não existe algo que funcione para tudo. E aqui, lá está.
nós depois temos de adaptar aquilo que nós fazemos à nossa realidade e portanto, escolher os ativos que fazem sentido e que nós testamos e que a nossa estratégia evidentemente funciona. Muito bem. A nível de psicologia, qual é que foi a diferença psicológica que tu sentiste entre negociar capital próprio e capital de uma própria firma? Achas que foi mais fácil, mais difícil? Não sei se chegaste a negociar sequer com um capital Sim, sim. próprio. Eu tenho, aliás, comecei por aí primeiro, e ainda mantenho conta pessoal, sem dúvida, porque acho que cada vez mais é importante termos o nosso próprio fundo do que estarmos dependentes de próprios firmos, porque hoje estão cá, amanhã podem não estar, hoje Exato. pagam, amanhã podem não pagar, não é? E vemos isso correntemente no dia a dia. Um, para mim, negociar com o próprio firm tem sido mais difícil, sem dúvida, porque nós pegamos a nossa conta pessoal e fazemos praticamente tudo o que quisermos. E isso também também acaba por causar um mau hábito, porque quando eu comecei, não tinha conhecimento das próprias firmas, e comecei com capital próprio, cheguei a fazer flips de contas, que não me orgulho nada, nada, até tenho vergonha de dizer isso, mas Mas, cheguei a fazer flips de contas, ahm, e negociar com o próprio firm, sem dúvida que me tem feito melhor trader. Quanto mais restrições as prop firms me colocam, por exemplo, exato. e nós sabemos que existem prop firms com imensas restrições. E, e eu acho que para mim isso tem sido ótimo, porque eu tenho sido. E este ano então é onde é que eu tenho evoluído mais, é o que eu sinto. Até porque eu negociei com uma das prop firms que, em certa altura, hoje em dia já não tenho, mas em certa altura colocou-me bastantes restrições, depois foi retirando e depois acabou por retirar tudo. E o que é certo é que nós inicialmente podemos ficar um bocadinho chateados com certas restrições, mas a verdade é que essas restrições fazem nós melhores traders. Pois. E eu não perdi nenhuma conta, mesmo com todas essas restrições, e ainda tenho as contas com payouts para receber. Pronto, Fantástico. basicamente é isso. Eh, Portanto, para mim só tenho a agradecer, na Fantástico, verdade. fantástico ouvir essa tua maneira de pensar, essa mentalidade. Porque às vezes as pessoas, quando estão a começar, ficam muito preocupadas, com muitas restrições, e esta parece que é tudo para dificultar a vida, mas às vezes eu sinto isso, que nós temos alunos que querem ir quase da formação, ainda nem passaram para a conta real e já querem ir para as próprias firms. E, e é como tu dizes, nós quando temos a nossa conta pessoal não tem limites de erros que nós podemos fazer, das neiras, limites de trades, limites de negociar com notícias. Sim, E quando nós estamos a começar no mercado, somos inexperientes, nós vamos aprender que o nosso emocional, afinal, não é assim tão forte e a nossa disciplina, e a nossa à vontade com o dinheiro não é assim tão bom como nós pensamos. Eu, pelo menos, falo por mim, mesmo quando comecei, a fazer trading. Posso dizer que se calhar a minha primeira conta, que foram 200 ou 300 euros, ainda durou alguns meses, mas as próximas três contas, aquilo foi sempre a voar. No primeiro ano, acho que rebentei pelo menos umas 4 ou 5 contas. E só depois é que, ok, comecei. Pronto, também não fazia coisas como journaling, nem fazia ideia o que era isso, nem backtesting. Portanto, aquilo era tudo muito. Via resultados na internet e tentava fazer igual, e retornos com uma conta pequena tentava fazer ganhos grandes portanto, a minha gestão de risco não era boa, não calculava os lot sizes. Depois, um dos erros que eu acho foi o que me fez rebentar a maior parte das contas, e acho que muitas pessoas fazem, além da má gestão de risco, era retirar os stop losses. Eu até negociava com stop loss, só que depois eu tirava. sim. Quando a trade estava quase a ir ao stop loss, eu tirava e depois, se calhar, ainda aumentava os lotes. Mas pronto, são erros que espero que as pessoas que estejam a ver
não cometam. Nós, pelo menos, tentamos passar isso nas formações, mas acho que o trading não pode ser tratado dessa forma. O trading é uma profissão, como qualquer uma das outras, tem que ser levado a sério e tratado como um negócio. E aquilo que eu fazia era basicamente quase um casino. Eu estava ali a tentar ver se aquilo virava, se ia na minha direção. Se fosse na minha direção, eu ganhava muito, se não fosse, perdia tudo também. Aquilo era, Pois. era mesmo um casino. Muito bem. Portanto, aqui uma questão que eu tenho era os challenges que tu fizeste, os desafios das Prop Firms, foram desafios de duas fases, certo? Ou foi desafio só Sim, de uma eu fase? maioritariamente fiz sempre de duas fases. Eu fiz Ok, apenas um de uma fase, que foi aquele 300 capas, que ok. passei no final de 2022 e depois comecei supostamente a ter payouts no início de janeiro de 2023, mas que nunca cheguei a receber. Mas esse foi o único que fiz de uma fase. E tu preferiste, portanto, os seguintes foram tudo de duas fases. Nós aqui também, e todos os que eu fiz, por acaso, foram de duas fases. Eu tenho o Challenge, Verification, ou, portanto, pelo Uhum, menos estes sim. eram os nomes lá da FTMO. Qual foi o challenge ou a fase que tu achaste mais difícil? Foi a primeira fase, a segunda fase? Porque, curiosamente, nós temos muitos alunos ou muitas pessoas que eu já trabalhei que passaram a primeira fase e depois perderam na segunda fase. Tu tens algum insight Sim, sobre isso? sim, também já me aconteceu. Aliás, tenho neste momento um challenge a decorrer numa Prop Firm em que passei anteriormente uma primeira fase, aqui há uns meses atrás, e depois não consegui passar a segunda. Isto tem muito a ver com também a parte do mercado, ou seja, neste momento o mercado poderá estar mais de feição àquilo que nós estamos a ver, àquilo que nós estamos habituados a procurar no mercado, àquilo que nós chamamos a nossa estratégia, e Exato, outras vezes pode não estar. E se não está, às vezes estamos a forçar, e isso causa com que eh, podemos perder o challenge, ou pode ser mesmo até losses válidas, pronto, que claro, claro, nós fazem também não parte temos da 100% de estratégia. taxa de assertividade, não é? E pronto, mas até agora esse challenge para cá está a correr bem. Aliás, estou praticamente a passar a primeira fase, vamos ver como é que corre a segunda. Exato, Mas sim, acho que hoje em dia acaba por ser um bocadinho isso. A segunda fase é um bocadinho mais overrated. Porquê? Porque a pessoa já passou a primeira e o que é que quer fazer? Quer passar a segunda rapidamente. exato. E às vezes por isso é que as pessoas perdem ao início. Eu perdi um bocadinho assim. Pois, Hoje em dia eu já encaro um bocadinho diferente. Eu quero passar a primeira fase mais depressa e arrisco um bocadinho mais na primeira fase. E exato. depois na Pois é o que segunda eu também retorno ao faço. risco na mesma de 1%. Pois, olha, é Sim. exatamente o que eu faço. Mas também é isso que eu acho que acontece, porque se calhar há pessoas que estão a ver isto e nem sabem a diferença entre a primeira e a segunda fase, mas a primeira fase, pelo menos na altura que eu fiz, ahm, era 10% de target, acho que hoje em dia ainda é, pelo menos na FTMO, Sim, e, sim. ou seja, na segunda fase o target é praticamente metade da É primeira menor. fase. Sim. E na altura que eu fui financiado, havia limite de tempo. Nós tínhamos um mês para passar cada uma das fases. A segunda fase era 2 meses, a primeira fase era um mês. Portanto, ainda tínhamos Sim. a pressão do tempo, que era. Ou seja, se apanhávamos o mercado numa má fase, era muito complicado. Eu cheguei, portanto, a ter contas que, passado 3 semanas, estavam quase a 0% ou 1% de lucro, e a última semana aquilo era o tudo ou nada. Ahm, Sim. Eu Portanto, hoje em dia, cheguei a passar challenge ainda com o tempo na MyForex Funds. Yeah. pois, sim, na MyForex Funds também era, exatamente. Pois era. Portanto, eu acho que acontece um pouco isso, que as pessoas chegam à segunda fase e pensam, o target é metade, vai ser mais fácil, e pensam que já estão ali quase a conseguir, mas e eu costumo dizer que há aquela fase para testar o psicológico do trader, que É a segunda, sem é a dúvida. segunda, não é? A primeira é quase para validar a estratégia, a É para eliminar metodologia. o trigo do joio. Sim. Exato. E depois a segunda fase, que é aquela que já sentimos que está mesmo quase, mas que por vezes quase que acaba por ser mais difícil e Sim. muitas pessoas falham. Muito bem.
Aqui agora entramos na fase final aqui desta conversa. Ahm, Se que eu te queria perguntar, Márcio, se tu tivesses de ensinar alguém a passar desafios de próprio firm de forma consistente, ou quais seriam para ti três regras de ouro que toda a gente devia seguir? Ou, por exemplo, três dicas que tu davas a quem vai fazer no futuro desafios de próprio firms e quer ter sucesso? O que é que te vem assim à cabeça que tu possas dizer a uma pessoa que esteja a pensar e para um desafio? Bom, a primeira tem logo que ser a gestão de risco, sem dúvida. Que é onde é que nós falhamos logo ao início, na gestão de risco. O que é que cada pessoa pode arriscar, só ela é que vai poder dizer. Eu antigamente não me sentia confortável em arriscar mais do que 1%. Hoje em dia não me importo chegar à primeira fase e arriscar, se for preciso, 2%, Ok, sem problema nenhum. Mas houve alturas que não, grande parte não conseguia arriscar. Portanto, a parte da confortabilidade tem a ver com a pessoa em si, com o psicológico, com a mentalidade que a pessoa tem, com a vontade que tem. Mas eu diria sim, sem dúvida, a gestão de risco. então sim, sim. Gestão de risco, seja a primeira fase, seja a segunda fase. É óbvio que na segunda fase já temos a primeira garantida, é tentar não ter aquela ansiedade de querer passar já. Mais vale passar um bocadinho mais tarde, mas ser mais certo, mais seguro, Uhum. do que tentar passar já à pressa só para ter a conta e depois deitamos tudo a perder e temos que estar a voltar a passar a primeira fase. Porque eu também já passei por isso. Ahm, a segunda situação é não fugir. Temos os nossos pares, vamos operar nos nossos pares. Não vale a pena ir à procura, não vale a pena ir ver outra trade no outro par porque não conseguimos entrar hoje ou ontem, ou já estamos uma semana sem entradas. Não fugir para outros pares, porque nós não sabemos quais é que são as características dos outros pares. Nem sabemos se a nossa estratégia vai lá funcionar, não é? E Ou seja, portanto é manter. manter-se fiel à estratégia, mesmo que as coisas não estejam a correr tão bem. Como Precisamente. tu dizes, o mercado tem fases que estava melhor, menos Claro, bom. Ahm, e isso também, portanto, uma coisa que aqui também, já agora, desculpa estar-me a meter aqui nas tuas sim. dicas, mas uma dica, se calhar, que também pode estar aqui um pouco ligado, é o timing de iniciar o desafio. Portanto, se calhar não iniciar Sim. o A uma desafio, sexta. se calhar no início do mês de agosto ou no início de dezembro, se bem que hoje em dia não há portanto, Tempo, limite sim. de tempo, mas pode influenciar se for um mau início. E eu acho que isso era uma das dificuldades que eu senti, que era se o desafio já começa mal, a seguir o psicológico também, ou Vai seja, por aí abaixo. Sim. começar bem os desafios acho que é bastante importante. Portanto, a fase do desafio acho que também pode ser aqui uma dica. Sim, sem dúvida. E depois a terceira, eu diria executar. Não vale a pena hesitar. Se o setup está lá, é executar. Não vale a pena ir procurar mais uma conferência extra porque agora estamos no desafio. Eu preciso de mais uma extra só para ter certeza que vai correr bem. Não, executar. Se está lá, executar. Ok, portanto, aquilo que eu vejo é tu conheces muito bem a tua estratégia, testaste muito a tua estratégia, fizeste backtesting, tens uma estratégia que é simples, ou seja, simples no sentido que tu consegues identificar, portanto, a oportunidade está ali, é como a minha estratégia manda, vamos executar. Por vezes já há estratégias que são muito complexas, que é preciso acontecer isto e mais aquilo, e aquele indicador aqui, e a lua tem que estar naquela Pois, fase, era um e, bocadinho e da depois CMC. e depois, eu acho que isso também. Há muitas pessoas que acabam por não ter sucesso no trading ou falhar, porque também usam estratégias demasiado complexas e depois baralham-se. Nunca sabem quase exatamente quando executar. Que falta isto, falta aquilo. Mas sim, acho que temos uma estratégia que está bem definida, sabemos os pares, os horários, tudo isso. Acho que são regras que fazem todo o sentido. Sim. Muito bem. E agora, Márcia, que já estás financiada, quais é que são os teus próximos objetivos? Já tens max allocation
em várias empresas. O que é que tu pensas fazer mais no futuro? Mais contas, diversificar mais ou simplesmente agora tentar manter a consistência e continuares a ter ganhos? Bem, na verdade, isto é quase como um full-time job, não é? Ou pensas, se calhar, investir noutras áreas de negócio ou ficar apenas pelo trading? Não, neste momento, o meu objetivo para o próximo ano, os meus objetivos, aliás, é, sem dúvida, para já, conseguir a Max Allocation com a FTML, que ainda não tenho. Ok, Isso é um ponto fulcral que eu queria ter tido até ao final deste ano, mas infelizmente houve uma das contas que perdi e então tenho que recomeçar. Pronto. Ter mais contas noutras prop firms, sem dúvida, porque diversificar é o melhor, porque podemos correr o risco de estar com uma prop firm e termos lá uma data de contas com uma data de payouts e essa prop firm não nos pagar, claro. seja por que motivo for, não é? E portanto, ou sermos banidos, ou não sei. Eu não fui banida de nenhuma, mas estou aqui a supor, porque vejo por vezes traders que são banidos. E portanto é ter mais capital noutras prop firms, diversificar. Com esse capital, ter mais payouts, sem dúvida, para Uhum. poder colocar na minha conta pessoal, porque aí sim tenho uma segurança maior e posso operar sem ter que depender de nenhuma prop Exato. firm, sem dúvida. E depois começar a expandir, sem dúvida, para outros negócios. Ou se calhar outras áreas de Sim, negócio. sim, outras Pois. áreas. Que ainda não estudei, mas quando pensar em ter esse início e ter capital para isso, sim, tenho que começar a estudar porque não quero cair de cabeça e não conhecer o mundo onde é que estou a entrar, não é? Basicamente é isso. Olha, muito interessante, muito interessante. Até porque eu revejo-me naquilo que tu estás a dizer. Portanto, a minha jornada também passou um pouco assim de crescer bastante no mundo das prop firms, consegui fazer bons resultados para alavancar depois a minha conta pessoal, porque eu agora praticamente negociei mais com a conta pessoal e depois tentar ter aqui um misto, ainda ter uma conta de prop firm, ter a conta pessoal, portanto diversificar um pouco o risco Sim, e depois também começar a investir noutras áreas. Nos últimos 2 anos também tenho estado a explorar mais um pouco, portanto, como já tinha algumas poupanças de investimentos passivos, de rendimentos passivos, portanto, o trading é um rendimento ativo, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, sim, mas depois, como nós sabemos, o dinheiro no banco desvaloriza, não rende, ou os juros são baixíssimos e nem dá para combater a inflação e depois descobrir outros tipos de investimentos que, portanto, possam pôr o dinheiro a trabalhar. sim. Portanto, revejo-me aí um pouco no que estás a dizer e desejo-te que as melhores felicidades e que continue a correr tudo bem. Márcia, aqui uma pergunta opcional. Se Difícil ou não? decides partilhar connosco ou não, Sim. que era qual foi o teu maior payout até o dia de hoje e se não quiseres partilhar em valores, podes dizer em percentagem, se quiseres partilhar em percentagem, quanto é que fizeste em percentagem o teu melhor mês até hoje. O melhor mês foi com 3 payouts, que Dois foi em payouts, setembro deste ano. Eu tirei 10 capas, praticamente. 10. 6 mil e pouco de uma vez com o FTMO, depois mais 2 e qualquer coisa no final desse mês, e entretanto, em meio do mês, recebi quase mais 2 mil também com a Pip Farm. Sim. Portanto, Muito o bem. melhor mês mesmo foi esse mês. Muito bom, Sim. muito bom, muito bom. Para uma pessoa que começou no mundo do trading há cerca de 5 anos, e 10 mil euros é muito dinheiro no mês. Tu, aproximadamente, não sei se te perguntei, disseste que fazias mais day trading. Quantas horas por dia que tu gastas à frente do computador? Para Sim, sim, operar 1 a 2 horas. 1 a 2 horas. Pois, Depois, à frente do computador, a fazer outras coisas como ver mais conteúdo, ajustar a estratégia, analisar gráfico, mas sem estar a operar, sim, passo imensas horas.
Ok. Ahm, Não, eu eu estava mesmo a perguntar diria, mais numa vertente de não, mesmo a operar, a negociar, não, de operar o tempo de 1 hora, analisar, 2 horas, sim, gerir a trade, entrar no mercado. Pois é também. Pronto, 1 a 2 horas, sim. aquilo lá está, depende. Às vezes há dias que o mercado tem mais volatilidade, é mais rápido, mas, mas pronto, para muitas pessoas, portanto, fazer 10.000 euros no mês, eh, com 1 a 2 horas por dia e se calhar nem negociares todos os dias do mês, Não, não. é excelente. Vai ser certamente motivador e é motivador para muitas pessoas. Este, este podcast, sem dúvida, tem aqui muito conteúdo e vai ser partilhado com a nossa comunidade e com outras pessoas. E que nós, inclusive, temos várias mulheres na nossa comunidade, temos várias mulheres também financiadas, não com valores como os que tu já tens, mas que certamente vai motivar e, portanto, muito obrigado por todos estes insights que tu partilhaste. Tenho aqui uma pergunta para fecharmos, que era Uhum. aqui dedicado aos alunos da nossa escola. Ahm, Se tu pudesses dar um conselho para pessoas que estão a começar no mundo do trading e que têm o objetivo de atingir os resultados que tu já atingiste, que conselho é que tu davas a essas pessoas? Pessoas que estão praticamente a começar do zero. Bem, se estão a começar do zero, eu diria para não terem pressa em colocar contas pessoais nem próprio farmos. Não. Primeiro, o ideal é aprenderem o conteúdo, aprender a estratégia e ir para o gráfico testar. Eu sei que há muita gente que gosta de fazer muito backtesting. Eu vou ser sincera, eu nunca fiz assim muito backtesting. Claro que fiz algum, hoje em dia também ainda faço algum, mas nunca fiz demasiado. Eu sempre testei em live market, que foi onde é que me Daí custou também mais. tem a parte emocional. Exatamente. Pois. E então o que é que eu fazia quando fazia e hoje em dia também faço o mesmo, quando faço backtesting, nos resultados do final daquele mês, eu tiro sempre metade Ok. e encaro isso como sendo realmente o meu Fator resultado. psicológico ali. Sim, sim. Mas eu aprendi foi em live market, sem dúvida, a testar. Depois de eu estar ciente, ok, já tenho aqui a estratégia, ou o que eu pensava na altura que era a estratégia, porque fui sempre ajustando ao longo deste tempo, né? Fui para o mercado, seja conta pessoal, seja próprio firma. E é claro que é com esses erros, quando nos dói mais, é quando nós aprendemos, sem dúvida. Epá, e é as horas que são colocadas, porque depois vêm aqueles gurus que vêm dizer, isto 1 hora por dia, a seguir ao trabalho, e daqui a uns meses já estás a fazer dinheiro. Não funciona assim. Eu cheguei a estar no escritório 10, 12, 14 horas por dia, Pois. dias seguidos de volta do computador. Eu só olhava para gráficos e vídeos, mas nada. Pois. Por isso, quando disserem que é fácil, não vai ser. Se vale a pena, sem dúvida. Não tens que depender depois de ninguém. E é isso que as pessoas devem focar, tal como eu também me estou a focar, porque eu também não quero depender de ninguém. Porque, Exatamente. ao contrário do que as pessoas pensam, eu trabalho ainda para outros. Mas pode estar para breve, logo se vê. Muito bom. Vamos ver. Muito bom. Olha, Márcia, muito obrigado por teres aceito o convite novamente e por teres partilhado aqui a tua experiência e a tua jornada de forma tão transparente. Eu tenho a certeza que esta conversa vai ajudar e motivar também muitas pessoas que estão a começar e principalmente dar aqui insights que são reais sobre o mercado e perceber como é que é a real jornada e o empenho que é preciso colocar e as horas que é preciso colocar para nós conseguirmos ter resultados sérios nesta área e que realmente é preciso ter, porque também há pessoas que dizem que o trading é tudo mentira e que é tudo um esquema e que ninguém ganha dinheiro com o trading e nós estamos aqui para desmistificar isso e, e pronto, acho que foste aqui, és um dos casos de sucesso que existe aqui em Portugal, se calhar das mulheres traders portuguesas, dos maiores. Eu não conheço nenhum caso de sucesso maior do que o teu e espero que no futuro as coisas continuem a correr bem. Espero que 2026 seja ainda melhor do que 2025.
Vamos estar em contacto para acompanhar como é que as coisas estão a correr e quem sabe no próximo ano voltamos a falar e a ter aqui uma nova conversa, Claro que sim, porque eu acredito que as coisas em 2026 vão correr muito bem para o teu lado. Márcia, espero que muito sim. obrigado Obrigada também pelos convites. por teres Foi aceitado especial. e falamos em breve. Ok, obrigada.